Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Aleluias. Queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Ele já se faz presente neste lugar. Eu convido você a falar com o Senhor nesse momento. O Senhor é aquele que nos ouve em todo o tempo. Amém. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, na tua presença, Senhor. Queremos te render graça, te render louvores, Pai. Hoje nós reconhecemos, Pai, quem tu és. Nós sabemos, Pai, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós queremos nessa noite dar todo o louvor, toda a honra para ti. Deus, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, porque, ó Pai, não há lugar melhor do que estar na tua presença, Senhor. Deus, quando nós estivermos na tua presença, Senhor, nós queremos desligar de tudo, ligar o nosso pensamento, o nosso coração direto no teu trono, porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos responde, que o Senhor fala conosco. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, pronta para te adorar, para te servir, para glorificar o teu nome. Venha de encontro, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, que em espírito e em verdade você possa louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus, nós o adoramos. Aleluias, grande tu és, Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi em que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, aleluias. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Ministrando louvor. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Onde Pai. flui o amor. Não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 55, ele faz-nos um convite. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: ó vós todos os que estáis, que tendes sedes, vinde às águas. Vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastaste o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comei o que é bom. A vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos a mim e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouve e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmezas e beneficências prometidas a Davi. Aleluia. A palavra diz: aquele que tem sede, vinde a mim. Você tem sede do Senhor? Você está sedento do Espírito Santo? Vem e bebei dessa água, se alimentai, porque a promessa que o Senhor fez, Ele se cumprirá. Amém. Muitas vezes, que a palavra fala que comprai sem dinheiro, pois Jesus já pagou o preço. Então nós temos que vir à fonte e beber dessa água, saciar a nossa sede, porque a bondade do Senhor, ela é em todo tempo a nossa vida. A bondade do Senhor, ela não tem limite. O Senhor, Ele nos ama independente daquilo que nós fizemos, se nós erramos ou que nós praticamos. Mesmo assim o Senhor nos ama. A bondade dEle não tem limite. Se você errou, Ele fala: filho, se arrependa e não peques mais. Somente isso. Então assim, não deixa o inimigo te acusar, porque a bondade do Senhor, ela é maravilhosamente sem tamanho, sem explicação. Vamos louvar ao Senhor. Que você louva conosco, amém? Aleluias. Diga que você o ama. Te amo, Deus. Ele não falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
fosse voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e vivo na bondade de Deus. Declare que Ele é fiel, aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade ela nos seguirá, Jesus. Louvado seja o teu nome. Tua Aleluia. bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, igreja. Aleluia. Se você prestou bem atenção, você tem cantado, você tem declarado a bondade de Deus, amém? Nós acabamos de passar o ano de 2023 e agora estamos numa nova oportunidade. Quantas coisas o Senhor nos fez passar, nos suportamos, e hoje o Senhor nos deu mais uma oportunidade. A bondade dele não cessa. Às vezes nós estamos num deserto e a gente pensa que não vai passar. Aí quando você olha para trás, já passou um mês, 2 meses, já passou um ano e você continua. Sabe por quê? Que a bondade do Senhor,
ela é contigo. Aleluia, Jesus. O Senhor é tão bom que Ele nos ama. A cada manhã Ele fala que Ele nos dá uma oportunidade de vida. Nós respiramos é porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos continuar te adorando nesta noite. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Toda honra e toda glória é tão somente para Ele. É tão somente para Ele, porque só Ele é digno. Porque se não for o Senhor, nós não estávamos aqui hoje. De quantas coisas o Senhor já nos livrou. Eu quero que você declare nessa noite: a glória é para ti, Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare mais uma vez, igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor Jesus, tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Ao Rei dos Reis Consagra consagro todo o teu ser ao Senhor. tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e
glória e todo louvor. Eu quero convidar você a pegar na sua mão o seu dízimo, a sua oferta nessa noite. Aleluia. E vamos ofertar a casa do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que trouxe sua oferta, pega nas suas mãos e com alegria apresenta ao Senhor nessa noite. Pai, Tu és maravilhoso, Jesus. Não temos palavras, Senhor, que possa descrever o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama. Deus, e nessa noite, no gesto de amor, ó Pai, com alegria queremos, ó Deus, semear na Tua casa. Tu és fiel em todo o tempo, Jesus, em todo o tempo. Mesmo que os nossos olhos não consigam ver, o Senhor é fiel. Pai querido, e nessa noite eu quero pedir a Tua bênção, ó Pai, sobre a Tua igreja. Ó Deus, que oferta, que dizima com alegria, Pai. Que o Senhor abra as comportas do céu. Jesus, nós não conseguimos vencer ao Senhor, porque o Senhor nos dá todos os dias tudo que nós precisamos, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Pai. Receba, Deus, a cada oferta, a cada dízimo nesta noite. Ah, Jesus, que são ofertadas aqui com alegria, em nome de Jesus. Você possa vir aqui à frente e semear na casa do Senhor, amém? Você que trouxe, aleluias, vamos declarar, aleluia, Jesus. Para Ti, aleluias, que maravilha, Jesus, aleluias, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus. Toda glória, todo louvor, toda adoração, todo render pertence a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós queremos a cada dia, a cada instante, o nosso coração se inclinar para Ti, para as coisas que são eternas, Senhor, para as coisas, Senhor Deus, que nos traz sensibilidade à Tua voz, Senhor. Aleluia, nós queremos estar atento ao Teu mover, ao Teu agir. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade no nosso meio, porque aonde está Teu Espírito, há liberdade. Muito obrigada, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Aleluia, eu quero Te convidar a você a aplaudir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão em casa. Paz seja convosco. Amém? Nós louvamos a Deus por mais um culto, por mais uma oportunidade, né, de nós estarmos aqui. E sabemos que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, né? E eu quero, não diferente das outras quintas, podeis assentar, não diferente das outras quintas-feiras, dar oportunidade para testemunho. Se alguém quer contar uma bênção, contar um livramento, quer contar
algo que Deus realizou, seja no seu trabalho, na sua família, na casa do Pai, né? Eu quero te dar essa liberdade. Se tem alguém que quer contar um testemunho, a oportunidade está sendo dada. Amém? Nós temos alguém que queira contar? Amém. Glória a Deus. Paz, igreja. Nos cultos de terça, para quem estava presente aqui, eu pedi oração para minha tia. Acho que alguns vão lembrar pelo nome. O nome dela é Marisa. E ela estava com câncer no cérebro. E os médicos desenganaram ela, falaram que ela tinha poucos meses de vida. E, para honra e glória do Senhor, ela já teve alta. Ela tinha perdido os movimentos, estava acamada ou em cadeira de rodas. E ela voltou a sentir todos os movimentos, está voltando a andar aos poucos. Então, Deus tem feito a obra graças à oração e a Deus, né? Então, eu glorifico a Deus por isso aí. Muito obrigado, gente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, amém? Glória a Deus. Jesus não mudou, né? Ele opera, Ele faz maravilhas. E eu louvo a Deus por esse testemunho, né? Alguém mais quer contar uma bênção? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais ninguém? Se não tiver, nós vamos ouvir da parte do Senhor, né? O recado que Ele tem aos nossos corações por meio do ensino, né? Nós temos tido as quintas-feiras todas voltadas para o ensino da palavra de Deus. E eu tenho certeza que se nós crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, se nós comermos da palavra do Senhor, o salmista Davi diz: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então eu te convido a se colocar de pé e aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Louvado seja Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Retomando o nosso estudo, né? Ficamos aí, acho que quase um mês, né? Talvez aí umas 3 semanas sem estudo, por conta do final de ano, por conta das festas e por conta do trabalho também. Mas queremos retomar hoje nossos estudos. Amém? Vamos continuar aprendendo? Está calor, né? Está um pouquinho quente. Por essa razão que vocês estão assim, tão espalhados, é isso? Só para dificultar para o pastor? Queridos, nós estamos estudando e nós vamos retomar, visto que ficamos um tempo sem estudarmos, e aí vamos retomar para você se localizar novamente no que diz respeito ao estudo. Nós estamos agora estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então quero que você abra a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios. Quero cumprimentar os que estão em casa também. Nossa live foi retomada aí. Está online? Tá. Segunda carta aos Coríntios. Nós vamos recapitular algumas coisas que nós já vimos e vamos estudá-la capítulo por capítulo. Claro que,
como temos feito, de uma forma mais rápida, não dá para se aprofundar muito nos estudos, porque aí demandaria muito tempo, mas pelo menos para ter uma noção de tudo aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Então, 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação ou em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua presença, com alegria, Senhor, que nós aqui estamos. É com alegria que nós cultuamos ao Senhor, porque todas as vezes que nos reunimos é para cultuar a Ti, Senhor, é para Te oferecer louvor, adoração, que a nossa vida seja um instrumento de louvor e adoração a Ti, Pai. Cada louvor, cada hino cantado, cada palma, cada palavra, cada oração, Deus querido, que seja uma forma de Te adorar, de Te engrandecer, que seja uma forma de alegrar o Teu coração, Pai, assim como temos sido alegrados por Ti. Senhor, eu Te louvo pelo privilégio de estarmos retomando este tempo de estudo. Senhor, porque nós aprendemos, nós crescemos quando estudamos a Tua palavra, que não seja diferente nesta noite e nestas próximas noites. Que o Senhor venha, sobretudo, nos dar a Tua direção, Senhor, que não seja apenas um estudo, que não seja apenas letra, mas que seja o Teu Espírito falando conosco, nos instruindo e de alguma maneira ministrando aos nossos corações, de forma, Senhor, que possamos sair cada vez melhor, Pai, cada vez que nos reunirmos para aprendermos da Tua palavra, que possamos sair melhores, mais maduros, crescendo espiritualmente, crescendo em graça, Pai querido, para que possamos ser multiplicadores daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim eu Te peço, então, fique entre nós, Espírito, capacita a minha vida, faz-me instrumento em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos retomar algumas coisas para nós nos localizarmos, nos sintonizarmos neste estudo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita logo depois de Paulo fazer uma breve visita à cidade de Corinto. Nós passamos um tempo falando a respeito da primeira carta. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta enviada para poder corrigir alguns erros que estavam na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, embora uma igreja que houvesse muita manifestação de dons, mas era uma igreja dividida, era uma igreja que havia alguns pecados que estavam acontecendo na igreja e que isso estava desqualificando a igreja. Alguns irmãos então escrevem para Paulo e comentam com Paulo o que estava vendo e aproveitam essa mesma carta para fazer algumas perguntas a Paulo. E Paulo então escreve a primeira carta para responder essas perguntas e logo depois corrigir algumas questões da igreja de Corinto. Paulo faz isto e depois que ele escreve esta primeira carta, Paulo faz uma breve visita à igreja de Corinto. Mas para espanto de Paulo, quando ele faz esta breve visita, ele percebe que apesar da dura carta que ele havia escrito, a sua primeira carta, ele percebe que a igreja de Corinto ainda continuava com alguns erros. A igreja de Corinto ainda continuava cometendo algumas atitudes ou tendo algumas ações que desagradavam a Deus. Por esta razão é que Paulo, ao sair desta breve visita à cidade de Corinto, Paulo decide então escrever uma segunda carta a esta igreja. Se na primeira carta Paulo usa para corrigir alguns erros da igreja de Corinto e para
tentar quebrar aquela divisão. Na segunda carta agora, Paulo vai falar muito mais a respeito de si, do seu ministério, vai defender o seu ministério, vai falar, e talvez o tema principal da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, até por se tratar de si próprio, Paulo vai falar a respeito de tribulações. E aí, se você ler toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que Paulo, ele repete muito a respeito de luta, a respeito de tribulação, porque falar de si próprio, ou falar do seu próprio ministério, no caso de Paulo, não tinha outra forma a não ser falar das suas lutas, das suas tribulações. E Paulo então começa a relatar desde o primeiro capítulo até o último capítulo a respeito das suas lutas. Então Paulo usa esta segunda carta à igreja de Corinto também para defender o seu ministério. Como eu disse já em outros momentos, principalmente na primeira carta, a igreja de Corinto estavam infiltrados nesta igreja alguns falsos profetas. E esses falsos profetas estavam colocando em dúvida o ministério de Paulo. E a principal razão que eles usavam para colocar em dúvida o ministério de Paulo era exatamente as lutas que Paulo passava, eram as tribulações que Paulo enfrentava. E o questionamento era esse: como é que pode alguém ser chamado, como é que pode alguém desenvolver o ministério, como é que pode alguém dizer que Deus está o conduzindo a desenvolver o ministério, e esse alguém passar por tantas lutas, passar por tantas tribulações, ser tão perseguido, ser alvo de tentativas de morte. E os falsos profetas usavam esses argumentos para tentar colocar em dúvida o ministério de Paulo. Então Paulo usa esta segunda carta também para defender o seu ministério. E não há outra forma de defender o seu ministério senão expondo tudo aquilo que ele enfrentava, tudo aquilo que ele passava. E é nesta carta que Paulo então vai falar ou vai relatar algumas das suas lutas, Paulo vai relatar algumas das suas tribulações. É nesta carta, inclusive, que ele vai citar a respeito do espinho na carne, lá no capítulo 12, e nós vamos falar um pouco sobre isso quando chegarmos no capítulo 12. Mas Paulo usa esta carta também para fazer esta defesa. Então, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto é uma carta apropriada principalmente para quem é vocacionado, para quem tem um chamado, e aí independe do seu chamado, se pastoral, se intercessão, se missão, se louvor, para quem tem um chamado, para quem tem um ministério. A segunda carta de Paulo é uma carta muito apropriada para nós lermos. Para podermos entender, e nós vamos falar sobre isso hoje, se conseguirmos chegar no capítulo 4, para poder entender que as lutas, as tribulações, as perseguições, elas fazem parte, inclusive, deste nosso chamado, inclusive dessa nossa vocação. E é isso que Paulo vai dizer no decorrer dessa segunda carta. Que as lutas que ele enfrentava, as perseguições que ele enfrentava, e Paulo vai falar a respeito dos açoites, das perseguições, das tentativas de matá-lo, que ele sofreu em todos o seu ministério, das formas que ele teve que trabalhar forçadamente. Então Paulo vai relatar todo o seu enfrentamento no que diz respeito ao seu ministério, ou no desenvolvimento do seu ministério. E é interessante que você vai encontrar nessa segunda carta que Paulo, apesar de usar as suas próprias lutas, as suas próprias perseguições, as suas próprias tribulações, para poder exemplificar o que é a vida ministerial, você vai perceber que em nenhum momento Paulo se queixa. Em nenhum momento Paulo diz que está descontente com isto. Pelo contrário, você vai encontrar um Paulo dizendo que tudo isto faz parte do chamado que ele tem. Tudo isto faz parte do ministério que Deus lhe deu. Ou seja, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto é uma carta para dizer que a luta e a perseguição e a tribulação faz parte do nosso chamado ministerial. Amém? Tem chamado ministerial? Quem tem chamado ministerial? Quem não tem, vai procurar saber que todo mundo tem um chamado.
não é? Mas se você tem chamado, Paulo vai dizer isto, então vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Então Paulo usa a carta para falar a respeito disso. Então, em resumo, este é o panorama da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Dito isto, então nós vamos estudar um pouco sobre ela, capítulo a capítulo. Se não me falha a memória, na última vez que nós nos encontramos para isto, nós falamos do primeiro capítulo, não é? Não sei se falamos do segundo também, não me recordo, mas nós vamos recapitular tudo para você se localizar. Amém? Então, o primeiro capítulo é este que nós lemos. Paulo usa o primeiro capítulo, primeiro, para apresentar alguns atributos de Deus. E estes versículos que nós lemos nos mostram esses atributos de Deus, né? 3 atributos principais Paulo apresenta aqui. Paulo fala a respeito de um Deus vivo, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala a respeito de um Deus misericordioso, então Paulo vai apresentar a graça, e no decorrer do livro ele fala muito sobre isto, da graça desse Deus vivo. E Paulo vai apresentar um Deus da consolação, um Deus que consola. E que maneira apropriada para Paulo fazer uma defesa do seu ministério e expor as suas lutas e as suas tribulações. Apresentando um Deus, segundo o próprio Paulo diz, que o havia ou que o estava consolando em meio a todas essas tribulações. E aí não havia outra forma de Paulo apresentar este Deus, senão dizendo que ele é um Deus da consolação. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, de fato eu passo perseguição, de fato eu sofro, de fato eu tenho tribulações, de fato eu tenho lutas, de fato, me perseguem, de fato me ameaçam de morte, de fato a minha vida ministerial não é fácil. Mas Paulo diz assim: mas contudo, em tudo isto, eu tenho um Deus que me consola. Eu tenho um Deus que é o meu consolador. Ou seja, é o Deus que me acolhe, é o Deus que me sustenta, é o Deus que cuida de mim enquanto eu passo por tudo isto. Agora, o mais bonito deste primeiro capítulo e que Paulo apresenta é a lição que Paulo traz. Paulo não apenas diz que Deus é um Deus que consola, mas Paulo diz a razão pela qual esse Deus o consola. E a consolação, segundo Paulo, que Deus lhe dá, não era uma consolação apenas para ele ficar bem. E às vezes nós achamos e nós queremos de fato isso. Está difícil, a luta está difícil, a tribulação está difícil, o caminho está difícil, o ministério está difícil. Então Deus me consola, e nós achamos e esperamos que este consolo de Deus seja uma forma apenas de nos acalentar, apenas uma forma de nos tranquilizar, uma forma de nos deixar melhores, ou mais sossegados, mais consoladinhos. Mas Paulo diz que não. Já no primeiro capítulo, Paulo diz assim: mas esta consolação que nós recebemos, ou a consolação que nós temos, na verdade serve para que nós possamos consolar a outros. Ou seja, Paulo está dizendo: eu passo luta, eu passo tribulação, mas eu tenho um Deus que me consola, e quando Ele me consola, Ele quer que eu use essa consolação para poder consolar outros. Que coisa maravilhosa que Paulo ensina. As nossas lutas, as nossas tribulações, em todas elas nós seremos consolados. Amém? Amém? Eu vou repetir, gente. Você parece que não quer consolo, quer continuar sofrendo, sem ser consolado. Paulo diz: em todas as nossas lutas e tribulações, nós seremos consolados. Amém? Mas ele diz assim: mas esta consolação servirá para você consolar a outros. Não é apenas para eu ser consolado, não é apenas para eu ficar deitadinho, não é como às vezes nós oramos, não é? Tem filhinho que ora assim: pai, me deita no teu colo, não é? Deixa-me encostar no teu peito, não é? Todo mundo quer ser João, não é?
o apóstolo João, né? Aí Paulo diz, não, essa consolação não é só para isso não. Ele deita você no peito, Ele deita você no ombro, Ele te consola, Ele te conforta, mas depois Ele diz, agora com essa mesma consolação que fostes consolados, é isso que Paulo diz, vocês vão e consolarão a outros, porque existem outros que estão precisando desta mesma consolação. E aí você será usado por Deus para ser o consolador de outros. Pastor, mas quem consola não é Deus? Mas Deus consola por intermédio dos seus instrumentos. Sim ou não? Não é assim que Deus nos consola? Às vezes nós estamos para baixo, aí Deus manda alguém, né? Deus envia alguém, Deus levanta alguém. Um irmão da igreja, um pastor, uma pastora, um líder, né? Um conhecido. E aí Deus de alguma forma nos consola, nos conforta. E aí Paulo diz, esta mesma consolação é para você poder consolar a outros. Esta é a chave do primeiro capítulo. E aí Paulo exemplifica isto usando as suas próprias lutas e as suas próprias tribulações, aquilo mesmo que ele enfrentou, né? Que ele enfrenta lá na cidade de Éfeso, e nós falamos muito sobre isso no livro de Atos, não é? Da sua perseguição, da tentativa de morte, de ter que sair fugido, né? Então Paulo usa tudo isto para poder exemplificar para a igreja de Corinto, que o Senhor é aquele que nos consola. E se ele diz, eu acho lindo isso no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz, se ele diz que nos consola, então de fato ele nos consola. Por quê? Porque Paulo diz no versículo 20, porque em Deus nós temos todas as suas promessas, nós temos nele o sim, e para ele o amém. Ou seja, Paulo está dizendo, tudo o que ele prometeu, ele há de cumprir. Inclusive, diz Paulo, a consolação. E aí ele conclui o capítulo 1 dizendo, e para selar esta promessa, é que ele enviou o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é quem age em nós. E qual é o papel do Espírito, segundo Paulo está ensinando aqui no primeiro capítulo? Paulo diz que é o Espírito quem sela todas as promessas de Deus em nossas vidas, porque Ele habita em nós e nos faz lembrar de todas as promessas de Deus. Então é o Espírito que fica nos lembrando, dizendo, olha, Ele prometeu, fica tranquilo, não é? Ele vai consolar, Ele vai confortar, tem consolo para a sua vida. Aí Paulo diz que este selo é feito pelo Espírito que habita em nós. Então Paulo começa a carta falando ou apresentando primeiro um Deus da consolação. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, estão questionando as minhas dores, estão questionando as minhas perseguições, estão questionando as minhas tribulações, mas de verdade nada disso me abate. Ele vai falar isso daqui a pouco de novo, no capítulo 3 ou no capítulo 4, não me recordo agora, nós vamos ver já já. Ele diz, tudo isso não me abate. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me consola. Queridos, perseguição, luta, tribulação, faz parte da nossa caminhada, é isso que Paulo está ensinando. Mas ele diz o seguinte, em meio a tudo isto, nós temos um Deus que nos consola. Que Deus seja o seu consolo, que Deus seja o seu conforto, que Deus te console, assim como Paulo era consolado. E aí quando a gente para pensar nisto, a gente consegue entender a grandeza deste consolo de Deus. Quando você começa a estudar a respeito do ministério de Paulo, você começa a entender a grandeza deste consolo de Deus. Porque uma coisa é dizer que Deus consola quando você está abatidinho, né? Porque às vezes nós estamos só abatidinho, né? A gente só quer um consolo porque a gente acordou meio amuado, não é? Acordou meio entristecido. Já viu gente assim? Sim ou não? Nunca viu ninguém assim? Olha no espelho. Hã? Não é? Às vezes não é assim, a gente acorda meio abatidinho, meio tristinho, né? E a nossa oração é esta, Deus me conforta hoje, Deus hoje eu preciso tanto do teu colo, né? Só porque acordamos meio tristinho. E aí Paulo apresenta um Deus que consola, mas Paulo apresenta a sua própria vida.
Paulo não acordou um dia entristecido. Paulo acordava todo dia com ameaças de morte. Paulo acordava todo dia, para onde ele ia pregar, ele era açoitado, ele era preso, perseguiam ele tinha que fugir, ele tinha que ser pendurado pelo muro para sair da cidade, senão matavam ele. Paulo era apedrejado, tinha que se fingir de morto para que de fato não o matassem. E é este Paulo, é esta dor, é esta luta, é essa tribulação que Paulo no primeiro capítulo diz: em tudo isto Deus me consola. E aí nós achamos que Deus não nos conforta nesse nosso abatimento tão passageiro, tão pequeno, né? É tão pouco, né? E achamos que Deus não vai nos consolar. Se Ele consolava Paulo, queridos, que passava tudo aquilo que ele passava, não é? Por que não vai nos consolar também nas nossas tribulações? Paulo então apresenta um Deus consolador. Primeiro para dizer: olha, em meio a tudo isto, Deus tem me confortado. E aí Paulo continua escrevendo para a igreja de Corinto, ele vai para o capítulo 2, e no capítulo 2 ele começa a defender o seu apostolado, ele começa a defender o seu ministério, ensinando, escrevendo para a igreja de Corinto, sabendo que a carta que ele estava escrevendo era uma carta dura, embora fosse uma carta muito mais pessoal, diferente da primeira carta. Não é que Paulo fala de uma forma generalizada, agora na segunda carta era uma carta mais pessoal. Mas Paulo sabia que estava batendo, né? Mas Paulo, tão amoroso que ele era, e ele mesmo diz que com a consolação que ele foi consolado, ele queria consolar os outros. Então ele usa a carta para consolar a igreja de Corinto, mesmo batendo, né? Olha que beleza de Paulo sabendo escrever, não é? Paulo batia e consolava ao mesmo tempo. Paulo dizia assim, no segundo capítulo ele vai dizer isso, não é? Quando eu escrevi a carta, eu não quis entristecê-los, né? Não quis causar tristeza a vocês, mas eu tinha que escrever isso, né? Eu tinha que corrigir vocês nisto. A carta parece dura, mas não é para causar tristeza em vocês. Consolando, não é? Com a mesma consolação que ele foi consolado. E aí Paulo então no segundo capítulo ele defende o seu apostolado, ele defende o seu ministério. Ele abre um parênteses no segundo capítulo, acho que eu falei sobre isso sim na última aula. Ele abre um parênteses para falar a respeito de alguém que havia pecado na igreja de Corinto. Ele fala na primeira carta, e eu acho interessantíssimo essas duas posições de Paulo, né? Porque aqui Paulo, no segundo capítulo, ele nos traz uma lição maravilhosa a respeito de arrependimento. Porque quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, se eu não me engano, né, e nós estudamos sobre isto, Paulo vai falar a respeito de alguém que havia pecado. Lembra disto? Né? E Paulo vai dizer o seguinte: ó, esse fulano aí, entrega ele na mão do diabo, né? Entrega ele para o diabo, a fim de que o corpo, né, de que o corpo sofra, mas que o espírito se salve. Né? Então Paulo é alguém que Paulo fala a respeito de alguém que ele mesmo está recomendando, né? Abre mão desse camarada. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: manda esse cara embora. Aí agora na segunda carta, Paulo fala a respeito de novo de outra pessoa que pecou, não era aquele mesmo, né? Paulo agora fala de outra pessoa que Paulo sabe que também cometeu pecado. E aí Paulo diz assim, ó, perdoa ele para que ele não fique entristecido. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que o camarada da primeira carta, ele não se arrependeu. Se não há arrependimento, como é que a igreja vai perdoar? Paulo manda entregar na mão do diabo porque aquele camarada não tinha se arrependido. Na segunda carta, Paulo fala a respeito de outro. E esse outro, segundo o próprio escrito de Paulo, e você vai perceber lendo o capítulo 2, esse outro se arrependeu. E aí Paulo diz o seguinte: então, perdoa ele também. E aí Paulo vai trazer um ensinamento breve a respeito de perdão. Isso aqui de verdade, gente, esse capítulo 2, só neste assunto daria um culto de mensagem. Paulo vai dizer o seguinte: olha, perdoa esse camarada,
Por quê? Porque ele se arrependeu. E se ele se arrependeu, e se você como igreja não perdoar, ele vai ser tomado de uma tristeza tão profunda, que ele vai achar que nunca mais ele vai ter perdão. E se ele achar que nunca mais vai ter perdão, aí ele se perde de vez. Olha a importância que Paulo dá a respeito do perdão. Olha o que Paulo nos ensina a respeito de perdão. E às vezes nós queremos ser tão duros, não é? Achamos que a nossa dureza precisa ser demonstrada nisso. Não, pastor, eu sou assim mesmo, né? Eu até perdoo, mas não quero ele perto de mim, né? Já viu o crente assim? Não, eu até perdoo, só não olho mais na cara dele. Pastor, eu até perdoo, mas é ela no canto dela e eu no meu canto. Paulo diz, não, perdoa ele. Ele está arrependido, perdoa ele. Perdoa para que ele não seja tomado de uma tristeza profunda, a fim de que essa tristeza não o faça morrer. Queridos, a falta de perdão causa morte na vida de outro. A falta de perdão mata vidas. Precisamos aprender a perdoar. Quando há arrependimento, precisamos aprender a perdoar. E um perdão que é diferente daquele perdão que eu falei agora há pouco, não é? Eu perdoo, mas é ele no meu canto. Não, é ele no canto dele, né? É ele no canto dele e eu no meu canto. Não é assim que às vezes nós perdoamos? Eu poderia usar isso para pregar, né? E aí se eu uso isso para pregar, eu vou para a oração do Pai Nosso, que diz o quê? Perdoa os nossos pecados como o quê? Como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí o nosso perdão como é que é? Não, pastor, eu até perdoo, mas ele no canto dele e eu no meu canto. E aí eu estou falando para Deus, perdoa os meus pecados do mesmo jeito que eu estou perdoando ele, Deus. Aí Deus fala, tá bom, filho, eu te perdoo, você fica no seu canto agora e eu fico no meu. Perdoa como eu perdoo. Aí Deus fala, tá bom, vou cumprir o que você está dizendo. Eu perdoo, mas não quero mais olhar na sua cara. Eu perdoo, mas não quero mais falar com você. Você percebe a seriedade do perdão? E Paulo usa o capítulo 2 para poder trazer um ensinamento sobre isso, sobre a importância de perdoar. E Paulo vai dizer o seguinte, se não perdoar, olha o que ele diz, versículo 7. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos ficar lendo aí, tá? Capítulo 2, versículo 7. Olha o que ele diz, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Paulo de novo falando da consolação. Para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Nós devemos perdoá-lo e consolá-lo. Porque se nós não fizermos, Paulo diz, ele vai ser tomado de uma tristeza, que essa tristeza é capaz de devorá-lo. Quantas pessoas morreram espiritualmente, e nem foi por causa do pecado, foi por causa da falta de perdão da igreja, por causa da falta de perdão dos irmãos. Conseguiu até vencer o pecado, mas não conseguiu vencer a tristeza da falta de perdão. Então Paulo abre um parênteses para ensinar sobre isso, não é? E aí Paulo vai falar então no capítulo 2 a respeito disso, de sinceridade, de perdão, de conforto na tribulação. E aí ele diz, ele encerra o capítulo 2 dizendo o seguinte, não é? Mostrando qual é a nossa atitude, para que é que nós somos chamados e qual é o nosso papel. E Paulo usa a segunda carta de Corinto, você vai ver muito isto, Paulo nos colocando de algumas formas tipificadas. E aqui no capítulo 2, Paulo vai dizer que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Olha que coisa linda que Paulo diz, né? Ele vai chamar a gente de bom perfume, depois ele chama a gente de carta, ele chama a gente de vaso, né? Ele vai colocando um monte de tipificações. Mas no capítulo 2, quando ele fala a respeito do perdão
de perdoar o camarada, quando ele fala a respeito da sua própria vida, quando ele corrige a igreja, ele encerra o capítulo 2 dizendo, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Capítulo 2, olha aí. Capítulo 2, versículo 14. Graça a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Olha que coisa linda que Paulo fala, gente. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Prestou atenção no que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. Para quem? Para Deus. Deus tem prazer em nos cheirar. Olha que lindo isso. Paulo está dizendo, para Deus você é um bom perfume de Cristo. Deus tem prazer em nos cheirar. Que cheiro você está exalando, querido? Estou falando espiritualmente, tá, querido? Não vai cheirar seu irmão que veio do serviço direto para cá, não. Não faz isso não, Evelyn. Tá? Bom perfume de Cristo. Aí ele completa dizendo assim, ó, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Paulo está dizendo o poder, a influência daquilo que há em nós. Isso influencia tanto os que se perdem, quanto os que se salvam. E aí Paulo vai completar o texto dizendo assim, para esses, ou ele está dizendo, para esses que se perdem, aí é morte, é cheiro de morte. Mas para os que se salvam, aí é cheiro de vida. Então nós influenciamos, quer seja para a vida, quer seja para a morte. A sua presença cheira vida para aqueles que se salvam. Gente, isso é maravilhoso. A sua presença cheira vida para aqueles que se salvam. E Paulo diz que essa mesma fragrância cheira a morte para aqueles que se perdem. Por isso é que às vezes a sua presença incomoda alguns. Pastor, mas eu sou tão cheirosinho, né? Eu exalo o perfume de Cristo. Paulo diz, para aqueles que se salvam, esse perfume agrada. Para aqueles que não, aqueles que estão perdidos, esse perfume incomoda. Já viu pessoas que às vezes se incomodam com a sua presença? É porque você exala um perfume que incomoda aqueles que se perdem. É isso que Paulo diz, o nosso bom perfume, ele causa efeito tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Paulo faz uma analogia maravilhosa aqui, falando a nosso respeito. Depois ele vai fazer outras nos próximos capítulos. Mas ele usa o capítulo 2 para isto. Capítulo 3. Nós vamos até o capítulo 4 hoje, tá? Mas o capítulo 1 e o capítulo 2, se não me engano, eu já tinha falado sobre eles. Sim ou não? Quem lembra? Tinha, né? Capítulo 2 também, né? Não parei no 4 não. Foi no 2. Pelo amor de Deus, não me assusta. Eu preparei o 3 hoje, velho. Preparei o 3 e o 4 agora. Então não, vamos para o 3 agora. Nós vamos ver que de fato é o 3 que a gente vai começar hoje. Então vamos lá, abre no capítulo 3. E aí a gente retoma. O que Paulo vai tratar no capítulo 3? Gente, capítulo 3 é um capítulo para ser muito estudado. E estudado para valer, porque ele traz um assunto bastante importante para a igreja. E que muitas pessoas
querem se aprofundar nisso. Não estou dizendo que tudo está no capítulo 3, mas o capítulo 3 é uma boa base para quem quer fazer um estudo sobre a velha e a nova aliança. Paulo vai tratar no capítulo 3, a respeito da nova e da velha aliança, a respeito do Novo e do Velho Testamento. Então Paulo vai ensinar um pouco sobre isso no capítulo 3. Ele vai fazer uma espécie de uma comparação. Como eu disse, é um excelente, talvez seja um dos mais excelentes capítulos para você ter uma base a respeito dessas duas alianças. Ele não é único, tá? Eu estou dizendo que ele serve como base. E aí a base dele te dá a abertura para você fazer um bom estudo a respeito das duas alianças e comparar as duas alianças. Qual a diferença da velha aliança e da nova aliança? Por que a velha aliança tinha isso? Por que a nova aliança é assim? Por que a velha aliança é daquele jeito e a nova aliança é diferente? O capítulo 3 nos dá uma grande base para estudarmos sobre isso. E talvez para respondermos um grande questionamento dos cristãos de hoje em dia, e não apenas de hoje em dia, cristãos de tempos que questionam isto, que é a seguinte pergunta: por que é que o cristão de hoje não precisa seguir as leis do Antigo Testamento? Por que é que os cristãos de hoje não precisam mais seguir as leis do Antigo Testamento? E quantas vezes nós somos questionados, ou quantas vezes nós questionamos isso? Por que que ainda tem o Velho Testamento, se o Novo Testamento foi feito e a nova aliança, e por que que eu não preciso mais seguir o Velho Testamento? Por que é que eu tenho que seguir algumas coisas do Velho Testamento? Então, o capítulo 3 vai nos dar base para estudarmos muito sobre isto. Claro que o nosso estudo não é sobre a velha e a nova aliança. Então, nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. O que eu estou dizendo é que esse capítulo te dá base. Então, você pode usar ele aí abrir um leque para fazer um estudo aprofundado sobre isto. Agora, o que a gente precisa entender em relação a isto, e Paulo está deixando isto claro, é que o Novo Testamento não anula o Velho Testamento. Amém? O Novo Testamento não anula o Velho Testamento. O Novo Testamento apenas deixa o Velho mais claro. Com o Novo Testamento você compreende melhor o Velho Testamento. Mas o Novo não anula. Não, agora a nossa Bíblia é só de Mateus para frente. E tem igrejas que ensinam isso, tem igrejas que pregam isso, tem crente que vive isto. Não, para mim só vale de Mateus para frente. Não, a Bíblia é uma só. O Novo Testamento não anulou o Velho Testamento. O Novo Testamento tornou o Velho Testamento mais claro para nós. Por isso, continua completo. Então, um não anulou o outro. A existência do Novo não anulou o Velho. E Paulo vai deixar isto claro e vai dizer o que, de fato, a nova aliança faz com a velha aliança. Qual é a diferença da nova aliança para a velha aliança? Na velha aliança, não havia figura do Espírito. Na velha aliança não havia a figura do Deus Pai. A velha aliança era um tempo de lei. A nova aliança tem a figura do Espírito. A nova aliança é o tempo da graça, mas a graça não anula aquilo que está na velha aliança. A graça nos faz entender melhor a velha aliança. A graça não é uma liberdade, agora não tem mais lei, então eu posso fazer tudo porque eu estou na graça. Não, isso não é nova aliança. Nova aliança não destruiu a antiga. A nova aliança clareou a antiga, deixou a antiga mais fácil de ser compreendida. Por quê? Por conta desta pessoa que é o Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos entender. Capítulo 3. Paulo diz assim, começa assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo está agora apresentando para a igreja a figura do Espírito. Quando Paulo relata aqui a respeito da carta, né, não escrita em tábuas de pedra, e ele diz, mas em coração, né, ou escrita no coração, Paulo está se referindo aqui à velha lei, ou à velha aliança. Paulo está se referindo ao Velho Testamento. A carta escrita em tábua de pedra, ele vai deixar isso mais claro daqui a pouco, para frente, no mesmo capítulo ainda, ele está se referindo ao Velho Testamento, ou está se referindo aos mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. E Paulo está dizendo agora, mas hoje o Espírito já faz esse papel. Nós não necessitamos mais de uma carta escrita, porque o Espírito que atua em vocês é quem nos recomenda. Então ele é, de fato, a nossa própria recomendação. E aí Paulo agora usa uma outra tipificação. Se no capítulo 2 ele diz que nós somos o bom perfume, agora no capítulo 3 ele diz que nós somos a carta viva de Deus. Olha que texto maravilhoso, né? Parece que cada capítulo de 2 Coríntios dá uma mensagem, né? E eu me recordo que esta foi o tema ou o nome da nossa turma de formatura, né? Minha e da pastora. Isto em 1995, quando nós nos formamos no seminário. A nossa turma era Cartas Vivas, baseada neste texto, né? E Paulo diz que nós somos esta carta viva, uma carta escrita ao mundo. Olha que coisa linda, uma carta escrita ao mundo, não escrita mais em pedra, mas escrita no coração, não com tinta, mas com o sangue de Cristo. Se nós entendermos isto, queridos, se nós entendermos isto, Paulo diz, vocês são carta de Cristo. Se compreendêssemos isto, escute o que eu estou dizendo, você não precisaria nem pregar, a própria carta pregaria por si só. As pessoas, se conseguissem ler em você aquilo que de fato o Senhor quer escrever a este mundo. Quando Paulo diz que nós somos cartas vivas, Paulo está dizendo que as pessoas precisam ler em nós. E aí não é ouvir, é ler em nós. Você entende isso? Ele não está dizendo que elas vão ter que ouvir você, elas vão ter que ler você. Ler as suas atitudes, ler a sua forma de agir, ler a sua forma de falar, ler a forma com que você lida com as circunstâncias, ler a forma com que você lida com a sua família, ler a forma com que você lida no seu trabalho, ler a forma com que você lida com as coisas de Deus. As pessoas precisam ler você. E essa leitura não é a sua própria leitura, não é uma escrita sua própria. Paulo diz, não, nós somos cartas de Cristo, que precisam ser lidas pelas pessoas. Não escritas como antigamente, mas agora escrita no coração, com sangue. Por quê? Porque Paulo diz que esta obra, e ele deixa isto claro no texto que nós lemos, principalmente no último versículo que nós lemos. Ele diz assim, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Paulo diz que é o Espírito quem escreve nesta carta que somos nós. Olha que ensinamento maravilhoso. E Paulo leva ou pega, começa por esse ensinamento para trazer um outro tão importante quanto, e que às vezes nós citamos e nem fazemos ideia do que estamos citando. Porque é no mesmo capítulo 3, quando Paulo diz, olha, vocês são cartas escritas não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivo.
É neste mesmo capítulo que Paulo vai dizer o seguinte: porque na verdade a letra mata, mas o Espírito testifica. O que isto quer dizer? Qual é a leitura que nós temos que fazer disto? Eu acho isso importantíssimo, porque muitas pessoas fazem uma leitura errada deste versículo. Abre aí, vamos ver onde está. Deixa eu ver se eu anotei, gente. Anotei. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quantas pessoas têm feito uma leitura errada deste versículo? Porque muitas pessoas estão usando este versículo para dizer o seguinte: olha, então eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso me aprofundar em estudo, porque Paulo diz que a letra mata. E aí usam este versículo isoladamente, porque usam isoladamente, e nós vamos ver que este versículo está dentro de um contexto, né? E aí nós vamos entender hoje este contexto para nunca mais usar este versículo de forma errada, né? Ah, não, então não precisa estudar, pastor, eu não preciso estudar a Bíblia, não precisa estudar porque Paulo diz que a letra mata. Então estudar muito faz mal, se aprofundar muito em estudo faz mal, e aí eu não posso, né? Não tem nada a ver com isso que Paulo está dizendo. Paulo nem está se referindo a estudo aqui, queridos. Paulo está falando dentro de um contexto, nós vamos ler esse contexto. Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está apresentando duas alianças. A letra que Paulo se refere é a velha aliança. O Espírito que ele se refere é a nova aliança. Amém? Qual é a letra da velha aliança? O quê? Alguém falou e ficou com vergonha agora de ter errado. Fala com coragem, Nathalie. A lei. A letra da velha aliança é a lei. Qual foi a lei da velha aliança principal? Qual foi a principal lei da velha aliança? Igreja. Moisés subiu ao monte e recebeu o quê? Os 10 mandamentos. O que Paulo está dizendo neste versículo, e você vai ler o contexto. Vamos lá, para você entender. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, Velho Testamento, mas do Espírito, Novo Testamento, porque a letra, Velho Testamento, mata, e o Espírito, Novo Testamento, vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, ok? Lembra desse episódio? Então está se referindo aos 10 mandamentos. Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, versículo 9, se o ministério da condenação... Que ministério da condenação é este? Velha aliança. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, nova aliança. Amém? E assim por diante. Paulo está se referindo à letra como a velha aliança. E aí Paulo, quando diz porque a letra mata e o Espírito vivifica, Paulo está fazendo uma comparação entre as duas alianças. A letra que Paulo se refere aqui, e você aprenda isso para nunca mais usar isso de forma errada.
A letra que Paulo se refere não tem nada a ver com estudo bíblico. Não tem nada a ver com estudar a Bíblia. Não preciso estudar, porque Paulo diz que a letra mata. Ah, pastor, tem gente que está estudando muito, e isso é perigoso, porque Paulo diz que a letra mata. Não tem nada a ver com estudo bíblico. Não tem nada a ver com teologia. E o contexto que nós lemos nos mostra isto. A letra que Paulo está se referindo é a velha aliança. E o Espírito é a nova aliança. E o próprio Paulo completa dizendo, e nós lemos isto agora, que esta letra, ela era para a morte, ela era para a condenação. Por quê? Porque de fato, os 10 mandamentos eram para condenação. Porque os 10 mandamentos eram para expor o pecado do homem. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça isso, não adore outro Deus, não adultere, não cobice, não faz isso, não mata, não rouba. Não é? Então era para condenação, é isso que Paulo está dizendo. Era glorioso porque veio de Deus. E prova é que quando Moisés a recebe, desce com seu rosto brilhando. E Paulo diz que ela era gloriosa. Aí ele diz, mas como não será mais glorioso ainda a nova aliança? Porque a lei era para a morte. Mas a nova aliança é para a vida. Quando Paulo diz a letra mata, Paulo está dizendo o seguinte, a velha aliança era para a morte. A lei era para a morte. A lei era para a condenação. Mas a nova aliança, ela é para a vida. O Espírito aqui, Paulo está se referindo à nova aliança. Se a letra matava, se os mandamentos, se a lei matava, a nova aliança agora ela traz vida, e isto é graça. Esta é a grande diferença da velha e da nova aliança. A velha aliança era para condenação, a velha aliança era para morte, mas a nova aliança é para vida. Amém? Ficou claro? Nunca mais use a letra mata e o Espírito testifica para justificar a sua falta de estudo. Tá? Pastor, não preparei a mensagem, mas a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Não é? Preguiça mata também, tá bom? Então cuidado, mata mais do que a letra ainda, tá bom? Então não use mais para isso. Paulo está fazendo uma referência sobre a velha aliança. A letra aqui é a lei. Amém? A lei. Por quê? Porque a lei nunca teve o poder da nova aliança. A lei não gerava vida. Estuda a lei e você vai ver. Lei não gera vida. A lei gerava a morte. Parece pesado, mas é real. Você não vai encontrar na lei alguma coisa que te gere vida. Na lei você encontra aquilo que te gera a morte. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Porque se fizer é morte. A lei não gera vida, mas a nova aliança gera vida. O Espírito gera vida. Eis a grande diferença da velha e da nova aliança. Eis a grande diferença do Velho e do Novo Testamento. Se a velha não gerava vida, a nova gera vida. Amém? E aí Paulo diz, eu já falei sobre isso, o ministério da justiça é mais glorioso do que o ministério da condenação, né? E aí Paulo faz então uma menção a esta nova aliança, né? Falando a respeito da figura principal dessa nova aliança. A nova aliança ela nasce em Jesus Cristo, amém ou não? O Novo Testamento nasce em Jesus. Mas a figura agora principal, o agente principal desta nova aliança, quem é? Fala sem medo, gente, nós acabamos de ler. Espírito Santo, Espírito Santo. Fala com vontade, é o Espírito Santo. E aí Paulo vai fazer uma menção engraçada aqui, interessante. Paulo vai falar a respeito de Moisés, quando ele fala a respeito da velha aliança. Porque a velha aliança gerava morte, Paulo diz, vai dizer isso no capítulo 3. Prova é
que quando Moisés descia do monte com a velha aliança, Moisés colocava um véu, para que as pessoas não contemplassem o seu rosto, porque brilhava por conta da glória de Deus, e que eles não fossem consumidos por contemplar a glória que resplandecia no rosto de Moisés. Então, quando Moisés descia do monte, Moisés colocava um véu no seu rosto, né, por um determinado tempo, até que aquela glória fosse apagando, porque as pessoas não podiam olhar, porque se olhasse gerava morte. E aí Paulo vai dizer, na nova aliança não existe mais a necessidade deste véu. Você não precisa mais colocar o véu. Você não precisa mais pôr o véu, porque a nova aliança não gera mais morte. A nova aliança agora gera vida. Então Paulo diz, agora o véu não precisa, não tem mais necessidade. E aí Paulo traz um versículo maravilhoso, né, que a gente cita também muitas vezes, né, e não sabe nem em qual contexto que ele está. Que versículo é este? Paulo diz no capítulo 3, né, de 2 Coríntios, porque aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Amém? Vamos ler? Capítulo 3, versículo, deixa eu achar. Versículo 17. 16 ele diz, é o que eu falei agora, falando a respeito do véu, e aí não tem nada a ver com o véu do cabelo da mulher, não tem nada a ver com o véu do templo, ele está se referindo ao véu que Moisés colocava quando descia do monte, tá? Aí 16 ele diz assim, mas quando se converterem ao Senhor, ou seja, entrar na nova aliança, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou Paulo está dizendo, aí não precisa mais usar véu, aí tem liberdade. Por quê? Por conta da nova aliança. Amém? Entendido? Capítulo 4, meu desejo era ir até o capítulo 4, e eu vou. Paulo então completa falando a respeito da velha e da nova aliança, e aí ele traz começa o capítulo 4. E capítulo 4 Paulo vai tratar a respeito de 3 importantes assuntos, tá? Então, quais são os 3 importantes assuntos que Paulo vai tratar no capítulo 4? Paulo vai falar sobre o Deus deste mundo. Paulo vai falar sobre nós sermos, aí outra tipificação, Paulo vai falar sobre nós sermos vaso, né, que contém esse tesouro em nós, e Paulo vai falar por fim a respeito da brevidade da tribulação. Capítulo 4 é outro capítulo extremamente rico em mensagem e ensinamento, mas nós vamos falar dele de forma rápida para a gente concluir aqui, amém? Então, primeiro, capítulo 4, versículo 4. Versículo 3 primeiro, Paulo diz assim, só para a gente contextualizar. Paulo diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Que povo difícil de responder, vocês são muito medrosos, gente. Quem é o Deus deste século? Para de olhar um para o outro e ficar, será que é? Quem é o Deus deste século? Completo, ó. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? O diabo. Está com medo de falar diabo, é isso? Quem é o Deus deste século? Diabo. Que difícil dar aula assim com essa timidez toda. Satanás, capiroto, o diabo, né? Fica com medo não. Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo ensina primeiro no capítulo 4 que o diabo tem impedido as pessoas de terem entendimento a respeito da nova aliança do Evangelho de Deus.
É o diabo que fecha o entendimento das pessoas. E quanto mais tempo passa, mais ele tem feito isso, queridos. E isso é uma questão para nós colocarmos em pauta das nossas orações. O diabo tem fechado o entendimento deste mundo, de modo que não compreendam a realidade do Evangelho de Cristo. E mais do que isto, o diabo tem fechado o entendimento e trabalhado para fechar o entendimento, inclusive dos que já estão no Evangelho. E por isso as pessoas hoje em dia estão entendendo a Bíblia de forma diferente. E achamos que é uma ação de um movimento, achamos que é uma ação de alguém, achamos que é uma ação de um determinado líder que tem desvirtuado as pessoas. Não, Paulo diz que isto é uma ação do Deus do presente século. E o Deus do presente século se chama diabo, Satanás. E ele tem fechado o entendimento das pessoas, a fim de que não compreendam o verdadeiro Evangelho, que não compreendam a verdadeira nova aliança. Porque se nós não compreendermos, se o homem não compreender o verdadeiro Evangelho, de que maneira se converterão? De que maneira seguirão a Deus? Então o diabo não está preocupado em quantas pessoas frequentam a igreja. O diabo não está preocupado se a igreja está abarrotada de pessoas ou não. E tem gente se gabando porque está abarrotando igrejas e salões de pessoas. O diabo não está preocupado com isso. A preocupação do diabo é cegar o entendimento das pessoas, a fim de que não conheçam o verdadeiro Evangelho. Pode até estar dentro de uma igreja, mas se não conhecer o verdadeiro Evangelho, não vai mudar de vida, vai continuar sendo o mesmo. E aí entra o relativismo que tem invadido as igrejas. E aí não há problema ser cristão e ser assim, não há problema ser cristão e continuar assim, não há problema ser cristão e ser como o mundo está atualmente, não há problema ser cristão e continuar ou viver a vida de acordo com o que o mundo atual está vivendo. Isto é cegar o entendimento a respeito do verdadeiro Evangelho. E aí tem aceitado tudo. E a Bíblia diz, e Paulo diz que isto é uma ação do Deus do presente século. E aí queremos orar para que a igreja se encha, muito mais do que a igreja se encher, queridos. Ore para que o entendimento das pessoas sejam desbloqueados para entender o verdadeiro Evangelho. Porque se entenderem o verdadeiro Evangelho, as igrejas não comportarão as pessoas, porque estarão buscando verdadeiramente a Deus. Então não é encher a igreja, é abrir o entendimento. Paulo diz que o Deus do presente século tem cegado o entendimento das pessoas, a fim de que não conheçam, de que não entendam as verdades do verdadeiro Evangelho. Não apenas a nova aliança, mas as verdades dela. E as verdades do Evangelho, elas são imutáveis. Ela não muda, continua sendo a mesma. Por isso eu disse que a nova aliança não anula a antiga, querido. Ela apenas clareia, porque tudo que está aqui continua sendo válido até os dias de hoje. Isto é o verdadeiro Evangelho. Mas Paulo diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dessas pessoas. E aí Paulo começa a falar a respeito do seu ministério. E aí Paulo diz então que para isso é que ele prega, para isso é que ele anuncia, para isso é que ele fala deste novo Evangelho, para isso é que ele prega esta nova aliança. E a fim de não se gabar de si próprio e daquilo que ele faz e do seu próprio ministério, é que Paulo traz este ensinamento maravilhoso. No capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro, que é este Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que ensinamento maravilhoso! Temos este tesouro em vasos de barros, que somos nós, a fim de que a excelência do poder seja dele
e nunca, jamais nossa. Tudo que você tem, querido, está contido dentro de um vaso de barro. Que figura que Paulo nos traz maravilhosa aqui, a nosso próprio respeito, dizendo que nós somos vasos de barro, e a excelência não é nossa, é dele. Porque se ele tira de nós aquilo que é dele, nós somos apenas barros. Amém? Então você não é nada, querido, eu não sou nada, né? O que fazemos não é nada. Paulo diz, a excelência toda dele. E aí Paulo vai completar o capítulo 4, e aqui talvez demandaria mais tempo para nós, porque o final do capítulo 4, o último assunto do capítulo 4 que Paulo traz é um assunto maravilhoso. Paulo vai falar no final do capítulo 4 a respeito da brevidade da tribulação. Porque Paulo usa a segunda carta a Coríntios para falar a respeito das suas lutas. O mesmo Paulo que no capítulo 1 fala a respeito de um Deus que o consola, olha o que ele fala no capítulo 4, abre aí, versículo 8, eu acho lindo esse texto. Paulo fala a respeito da brevidade da tribulação, e Paulo diz que a tribulação jamais, embora seja dura, jamais ela vai acabar conosco. A luta, a tribulação, a perseguição, a angústia não é para nos destruir. É isso que Paulo diz, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo diz, a tribulação não nos destruirá. Pelo contrário, diz Paulo, elas servem para renovar o nosso interior. E aí ele continua, e eu vou encerrar com essa leitura, porque esse final do capítulo 4 é muito rico. Diz assim, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus ao nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também temos falado. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Paulo está falando a respeito do seu ministério, tá? Quando ele diz que em nós morte, Paulo está dizendo, eu enfrento a morte, para que vocês tenham vida. Mas ele depois fala a respeito do Deus que consola, e ele diz, mas este Deus que ressuscitou Jesus, também me ressuscitará desta morte, né? Pelas tribulações que eu tenho enfrentado. Versículo 15, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Olha o que ele diz agora do 16 em diante. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa. Que texto lindo! Ou seja, ainda que o nosso homem interior sofra, né, as lutas, as tribulações, tudo isso que eu tenho enfrentado e que vocês inclusive estão falando, ele diz assim, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A tribulação serve para renovar o meu interior, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo fala a respeito das suas tribulações. Quando Paulo diz das coisas, atentando não para as coisas que se veem, Paulo está falando a respeito das tribulações.
E aí ele completa dizendo, porque as coisas que se veem, ou seja, as nossas tribulações, as nossas lutas, elas são temporais. Mas as que não se veem, que é aquilo que Deus tem prometido para mim, essas coisas são eternas. Então, aquilo que se vê, essa tribulação, ela está apenas produzindo em mim algo que será eterno. Mas enquanto, e Paulo diz isso, eu acho isso lindo, Paulo diz que enquanto esta luta, essa tribulação, está corrompendo ou matando este corpo, este homem exterior, o interior, por conta dessas mesmas tribulações, está sendo renovado. E eu concluo dizendo isto, querido: as suas lutas não são para a sua destruição. Embora elas possam parecer causar males à sua carne, ao seu corpo, contudo, em cada tribulação, Deus está proporcionando uma renovação sobrenatural no seu interior, que está te preparando para uma glória futura, muito maior, e que nem se compara, segundo Paulo, com aquilo que você está vivendo hoje. Amém? Esta é a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. E ainda estamos no capítulo 4, e uma carta tão rica como esta. Amém? Se coloque de pé. Eu penso que eu estou batendo já o meu horário e eu esqueço que esse bendito está errado. E eu corri no capítulo 4 por causa disto. A partir do próximo culto, e isso vai acontecer, nós já compramos um relógio digital que vai ficar lá atrás e lá no alto, que ninguém vai mexer mais. Tá? Para mexer tem que subir na escada, né? E se for para poder adiantar, não vai fazer isto mais. Eu ia falar outra coisa, mas não... a Toninha não está aqui. Manda recado para a Toninha. Diz para ela que se ela quiser, suba na escada agora para poder mexer no relógio. Tá? Mas nós compramos, vamos ter um reloginho lá atrás. E não quero ninguém olhando para trás depois, tá? Ficar olhando se está acabando ou não o culto. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale com Deus neste momento. Essa foi uma noite de muito aprendizado. Paulo usa a segunda carta à igreja de Corinto para tratar de um assunto que todos nós enfrentamos. São as nossas lutas, as nossas tribulações. Paulo fala a respeito das suas próprias lutas. Paulo estava sendo acusado e Paulo usa em sua defesa as suas próprias lutas, as suas próprias tribulações. Mas Paulo, diferente de muitos de nós, ele não usa as suas tribulações para se lamentar, para se queixar, para expor as suas tristezas, suas mágoas, suas mazelas. Não. Paulo usa as suas tribulações para dizer: olha, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu nem me preocupo com as lutas que eu estou enfrentando. Paulo diz: porque essas lutas têm produzido algo no meu interior. E essas lutas que parecem me proporcionar morte para o meu físico, mas eu me alegro porque está gerando vida na vida de outras pessoas. Querido, as suas lutas, as suas tribulações e até as suas consolações irão gerar vida na vida de outras pessoas. A sua luta não é para te destruir. E em resumo, esses 4 primeiros capítulos que nós lemos, ele encerra dizendo exatamente isto: nós não seremos destruídos, nós não ficaremos desanimados, embora as lutas venham para isto, mas Paulo diz: nós temos um Deus que é consolador. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos sustenta, Ele nos coloca de pé, Ele nos mantém de pé, Ele nos sustenta enquanto a luta vem. Ele está trabalhando no nosso interior e nós não seremos destruídos por estas lutas. Pelo contrário, ela produz em nós um gozo, ela produz em nós algo sobrenatural para o futuro. E sobretudo, enquanto aqui estivermos, e eu quero que você entenda isto, até as suas lutas são uma forma de Deus escrever através da sua vida. Que tipo de carta você está sendo para este mundo?
Que tipo de leitura as pessoas estão fazendo, mesmo em meio às suas lutas? Paulo fala a respeito de si próprio como sendo uma carta. Paulo diz: eu não preciso de recomendação humana, eu sou uma carta viva. E Paulo era alguém que sofria, Paulo era alguém que padecia por conta das lutas e tribulações. Mas Paulo diz: mas na minha vida, mesmo nas tribulações, vocês podem ler a respeito deste novo evangelho, desta nova aliança. Querido, que a sua vida, independente das suas lutas e tribulações, possam refletir uma carta escrita por Deus, de um Deus que conforta, de um Deus que consola, de um Deus que cuida, de um Deus que sustenta, para que eu e você sejamos aqueles que de alguma forma tente paralisar a cegueira que o mundo tem proporcionado a este mundo, ou que o Deus deste século tem proporcionado a este mundo. Que as suas lutas, que as suas tribulações, e essa talvez seja a maior mensagem de Paulo nesses primeiros 4 capítulos, é que as suas lutas e tribulações não te façam parar. Vocês estão questionando as minhas lutas e as minhas tribulações, mas apesar delas eu não parei. É isto que Paulo está ensinando. Apesar das minhas lutas e tribulações, eu continuo pregando, a fim de que, mesmo que em meu corpo haja morte, mas que haja vida naqueles para quem eu estou pregando. Porque mesmo que haja morte em meu corpo, Paulo diz: o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, Ele também me ressuscitará deste tempo de tribulação. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tão rico ensinamento que o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai. Deus, que riqueza nesta carta de Paulo à igreja de Corinto. Senhor, embora uma carta para corrigi-los, para confrontá-los, mas é uma carta que traz muitos ensinamentos e tem trazido também às nossas vidas. Então eu te louvo por isto. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado pelo teu Espírito que nos instrui, que nos ensina. E que continue assim, Senhor, e que tudo aquilo que aprendemos nesta noite, a tua palavra diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, Pai, mas que nós possamos ser praticantes daquilo que aprendemos do Senhor nesta noite. Mais do que praticantes, que possamos ser multiplicadores daquilo que aprendemos, de modo, Senhor, que esta consolação com que temos sido consolados também possa servir para consolar outros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti. Obrigado por este tempo, obrigado por tamanho tesouro que o Senhor nos entregou, Senhor, porque em resumo é isto, Pai. O que recebemos do Senhor nesta noite é ouro em nossas vidas, Pai. É algo precioso em nossas vidas e nós queremos guardar. E assim que possível, entregar a outros também, Pai, para que também sejam enriquecidos por este conhecimento. Assim pedimos no nome de Jesus. Deus, leva-nos de volta ainda aos nossos lares, na Tua paz, na Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, Senhor, e que no decorrer desses dias todos, embora as muitas tribulações, nós possamos sentir como Paulo o Teu conforto, o Teu consolo. Em nome do Senhor Jesus, continua conosco, assim pedimos, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.